paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um culto, trazer mais uma meditação aos irmãos neste domingo que o Senhor tem nos concedido. O meu filho Azaf está aqui e ele vai cantar um louvor, ele pediu para cantar um hino para dedicar aos irmãos aí do Distrito Camaquã e nós estamos com saudade de todos vocês. É Jesus me guia. A mãe da minha mãe que inventou. Pode cantar. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Apesar de tão pequeno, mas Jesus vai me guiar. Jesus me guia no caminho desta vida. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Se não fosse seu dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Um hino de vitória, eu vou morar no céu. Amém. Deus abençoe o Azaf que está aqui conosco. Ele agora vai ficar um pouquinho ali e nós vamos então meditar na palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Quero ler alguns versículos com os irmãos na palavra de Deus. E versículo 10 em diante, capítulo 3, versículo 10 em diante, que nos diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadias e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, visto que nisto está a vossa glória. Essa palavra Paulo ele escreve aos Efésios e ele vem relatando nesse capítulo o chamado que ele teve do Senhor justamente para levar aos gentios a pregação do Evangelho, fazer conhecido o reino de Deus, e que ele entendia que para aquele momento, isso é bem interessante, que para aquele momento, com aquele propósito, Deus o havia chamado, Deus o havia capacitado, Deus o havia escolhido. E esses versículos que nós lemos são versículos que falam muito comigo na nossa missão como igreja. Inclusive, eu quero convidar a todos vocês, irmãos, a partir do próximo domingo já nós estaremos entrando no novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos estudando sobre a igreja, sua missão, suas particularidades, a dependência que nós como igreja temos de Cristo, que é o cabeça. Nós somos o corpo, mas ele é o cabeça. E o versículo 10 ele fala que justamente para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, a forma de Deus agir, a maneira como Deus age, se torne conhecida agora. Nós estamos vivendo em momentos difíceis, com quarentena, pessoas morrendo por conta do coronavírus, momentos de incerteza, muitos preocupados com o seu emprego, com a sua fonte de renda, e parece que o panorama que está se apresentando não é dos melhores. Mas e nós como igreja? Qual é a nossa função? Qual é a nossa missão? Qual é o propósito de Deus através de nós nesse momento? Eu lembro-me de Esther, quando Mardoqueu tem que chamar a sua atenção dizendo: será que não foi para este propósito que tu foste colocada no reino? Será que não é justamente para este momento que Deus tem nos chamado? Para que nesse momento de dificuldade, de luta, a vontade de Deus se torne conhecida. Nós podemos até estar presos em quatro paredes, mas nós como cristãos precisamos tornar conhecida a vontade de Deus. E a palavra aqui ela diz que é mais do que para as pessoas, mas conhecida agora dos principados e potestades
nos lugares celestiais. O que significa que nós, como igreja, é o momento de nós estarmos orando, é o momento de nós estarmos clamando, é o momento de nós estarmos intercedendo, é o momento de nós assumirmos a nossa posição como povo de Deus, como nação escolhida, como sacerdócio real, e intercedermos e clamarmos. Muito nós temos visto e lido as pessoas postando aquele versículo que diz que se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Todos conhecemos esta palavra, mas nós precisamos entender que hoje é o dia, agora, em que nós precisamos tornar conhecido das potestades, dos principados nas regiões celestiais, que Deus é Senhor, que Ele é o Senhor da igreja, que Cristo é aquele que nos deu salvação através da fé nele, e que, segundo o seu eterno propósito, Ele estabeleceu em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós temos agora ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós não estamos confiando em governos, nós não estamos confiando em vacinas, embora esperamos que isso possa trazer um alento para a população. Mas a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós temos a nossa confiança colocada em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, como igreja, eu volto a repetir, através de oração, através de clamor, através de leitura da palavra. Muitos dizem que não tem tempo para fazer a obra de Deus, para se dedicar ao estudo. Esta quarentena está provendo a você, está provendo a nós tempo para lermos a palavra de Deus, para nos dedicarmos ao estudo, para termos um momento a sós com Deus. Eu sempre falo para os jovens e para as pessoas que nós convivemos que eu gosto muito dos retiros que a igreja organiza, porque o retiro ele é um momento de imersão. E agora aí na sua casa, você pode ter um momento de imersão na graça e na glória de Deus, através do estudo, da consagração. Torne esses dias de quarentena dias especiais, dias em que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Eu tive um momento com Deus, eu tive uma experiência com Ele. Eu clamei, clamou este pobre, o Senhor estendeu a sua mão para ele, o Senhor se inclinou os seus ouvidos. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados, nem a sua mão encolhida, para que não possa nos salvar. Mas hoje, através de nós, através da igreja, a graça de Deus, ela precisa se tornar conhecida. O nome de Jesus precisa ser proclamado. E ele precisa ser sentido nas regiões celestiais, que as hostes, as potestades, possam e entendam que a igreja ainda está na terra, debaixo da ação do Espírito Santo. E ninguém, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Paulo termina estes versículos dizendo que não devemos desfalecer por causa dos sofrimentos que ele estava tendo por causa da igreja. Se estamos sofrendo por estarmos separados e não podemos estar no templo, saibam que muitos, antes ainda desta quarentena, já sofriam por causa disso na igreja missionária. Não vamos desfalecer, não vamos perder a nossa fé nem a nossa esperança, mas é o momento, como diz a palavra, agora, de permanecermos firmes no Senhor, buscando dele direção, buscando dele orientação, conhecendo, como diz a palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mantenha firmes como igreja e que nós tornemos conhecidos de todos a multiforme sabedoria de Deus. Eu creio que esse é o momento em que a maneira de Deus se manifestar será mais e mais conhecida. O nosso Deus não é um Deus limitado. Ele age de muitas e muitas formas. Eu vejo inclusive o agir de Deus nos despertando para usar cada vez mais os meios digitais para a pregação do Evangelho. Portanto, amados irmãos, vamos permanecer firmes, inabaláveis no Senhor, sabendo que no Senhor a nossa recompensa, o nosso trabalho não é vão, e Ele, a seu tempo, nos recompensará. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conserve uma semana abençoada. E na terça-feira, nosso pastor João Batista estará ministrando a palavra também aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço em Cristo Jesus.